Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Não esquece já de se inscrever e deixar o seu like para ajudar esse canal a crescer ainda mais. E a gente chegou no último vídeo dessa série de 4 vídeos aqui no canal sobre o temor do Senhor. E hoje nesse vídeo eu quero falar para você como o temor do Senhor, ele tem a capacidade de mudar a forma como eu e você enxergamos a vida. O temor do Senhor, ele não muda apenas o seu comportamento, ele muda a sua interpretação da vida. Porque duas pessoas, elas podem passar pelo mesmo processo, mas elas enxergarem as situações de forma completamente diferentes. Uma pessoa pode ver abandono, o outro pode ver formação. Uma pessoa pode ver um atraso, outra pode ver uma preparação. Então não interprete a sua vida apenas pelas circunstâncias dela, mas principalmente pelo caráter de Deus em trabalhar na nossa mudança. E isso é muito importante porque assim, quando você teme o Senhor, o que significa? O temor, ele tem a ver com uma reverência, entender quem Deus é, a capacidade que Deus tem de fazer as coisas, de como Deus é poderoso e assim por diante. Mais uma das coisas também é a confiança. Então você tem que confiar em Deus. E isso é uma coisa que vem pela fé, isso é uma coisa que a gente tem buscado na nossa vida. Eu acredito que você na sua, como eu tenho tentado buscar na minha. E esse temor, tipo assim, cara, eu temo a Deus, eu confio em Deus para certas coisas na minha vida. Então, quando acontecem certas situações, certos problemas, e me geram certos questionamentos, Deus, será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Será que não era para as coisas serem dessa forma? Ou por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Mas muitas vezes isso tem me ajudado, esse temor, a olhar de uma forma diferente. E tem muito a ver com os e-books que eu escrevo, né? Eu escrevo muito sobre maturidade, sobre processo. E acho que porque passei por muitos processos e passo por muitos processos constantemente de mudança, transformação e tudo mais, porque eu fico tentando o tempo todo buscar em Deus isso, essa mudança. O que Deus quer mudar na minha vida? Como eu posso ser um cara melhor, uma pessoa melhor, um pai melhor? Às vezes Deus tem que me dar uns descansos, porque senão eu quero o processo toda hora. Mas eu quero mostrar para você que quando você teme a Deus, você passa a olhar para as coisas que estão acontecendo à sua volta de uma nova perspectiva. Por exemplo, se você olha para a vida de José no Salmo, a vida de José em Gênesis, parece que José ele foi fruto das circunstâncias, né? Ele foi vendido como escravo, traído pelos irmãos, depois mandado para a prisão, depois que ele vira o governador do Egito. Mas quando você olha a partir do Salmo 105, e convido você a ler esse Salmo, Salmo 105, você vai ver que o salmista ele tem uma outra perspectiva na forma que aconteceu isso. Ele fala assim que Deus queria enviar uma fome na terra, e antes dele mandar uma fome na terra, ele mandou José. Olha que estranho. Ele mandou José, ele fala, porém, ele mandou com José preso em correntes e grilhões para que a palavra de Deus o testasse, até que ele fosse aprovado e fosse a resposta para a fome. Então, na perspectiva de Deus, Deus estava mandando José num processo que formaria ele no governador do Egito, que salvaria todo o povo. Mas na perspectiva apenas da sequência dos fatos, ele foi traído, enganado e preso, e viveu anos da sua vida perdido. Mas na verdade foram aqueles anos que preparou ele para aquele processo. Isso é o poder de você ter uma mudança de perspectiva a partir do temor do Senhor. E talvez, cara, você esteja vivendo uma fase na sua vida que não faz muito sentido. Uma porta fechada, uma espera longa, uma oração que não foi respondida. E a pergunta sempre vai aparecer: Deus, o que o Senhor está fazendo? E todos nós passamos por momentos assim. Momentos em que o caminho parece muito confuso. Mas o temor a Deus me lembra de algo muito importante. Que mesmo que eu não entenda os caminhos que Deus tem usado na minha vida, eu posso confiar no caráter dele. E isso não é falta de resposta. Isso é um aprendizado de confiança. Deus deseja que a gente confie nele e ele cria esses processos que mostram para mim e para as circunstâncias que às vezes eu não confio nele tanto assim. Eu estava pensando nisso hoje, estava treinando na academia de manhã, ouvindo algumas coisas e tal, eu comecei a pensar, falei, caramba, cara, eu já orei para Deus curar a perna de uma pessoa, curar alguém do câncer, e eu orei, as pessoas foram curadas. Eu falei, nossa, eu tenho fé para orar, para que o sobrenatural aconteça, e às vezes eu não tenho fé para as coisas ordinárias da vida. Às vezes a gente tem fé para Deus curar uma doença de alguém, mas a gente não tem fé para Deus prosperar nosso negócio, para Deus te promover no seu trabalho, para Deus te ajudar com coisas simples na vida, porque elas parecem simples, mas é muito louco que essa confiança, essa fé que a gente vai ganhando por meio dos processos. E quando eu falo de processo, gente, não é só que Deus ele quer te pôr num processo para que você vire um pastor, para que você vire alguma coisa nisso. Não é isso. O que eu estou falando de processo são processos para que você vá
entendendo o caráter de Deus, que você vai entendendo que o mundo é muito mais do que a gente consegue ver, de que o mundo e a nossa capacidade de servir esse mundo, de abençoar esse mundo por meio do Espírito de Deus que está dentro de nós, é muito maior do que a gente muitas vezes consegue ver, porque a nossa limitação, a nossa visão de mundo não nos permite enxergar. Mas a partir do temor e da confiança, eu começo a acreditar que Deus pode abençoar a minha empresa para que eu abençoe mais pessoas. Eu posso acreditar que se eu impor as mãos sobre alguém enfermo, essa pessoa vai ser curada. Então não há uma diferença aqui, não existe o lado certo e o lado errado, mas as duas coisas podem caminhar juntas. O Salmo 25, que é o salmo da nossa série, ele diz que todas as veredas do Senhor são caminhos de vida, caminhos de misericórdia e de verdade. Todas, não apenas algumas. E não apenas as que são agradáveis a nós, mas todas. Isso significa que até os processos mais difíceis que a gente passa carregam o caráter de Deus. A misericórdia nos sustenta, a verdade nos transforma. Por isso que o temor, ele muda a nossa perspectiva. Porque em vez da gente perguntar por que isso está acontecendo, a gente começa a perguntar o que será que Deus está querendo mudar em mim, transformar em mim a partir disso. Então respeite os processos que Deus está usando para mudar você. Então isso entra muito no que eu tenho falado aqui e nessa série de vídeos, que essa mudança de perspectiva, ela vem dessa verdade, né? E essa verdade é o quê? É você muitas vezes tomar um choque de realidade, tomar um choque de verdade. Então teve vezes, por exemplo, que eu tava me achando um bonzão assim, né, homem de Deus, pá, fluindo, dons, pregação, sou pregador, músico e tal. E de repente tive um choque de realidade. Caí num processo de Deus e aquele processo me mostrou que eu não tinha tanta confiança assim, de que eu não tinha tanta fé assim, de que eu não tinha capacidade de sustentar as coisas como eu achava que tinha. E de que até que eu não estava pronto para certas coisas que eu achava que eu estava. Verdade. Então a misericórdia e a verdade não quer dizer que Deus não vai ser bondoso e gracioso, mas que também muitas vezes Ele não vai nos privar de que a gente tome um choque de realidade, para que a gente tenha uma mudança de perspectiva sobre a nossa volta e sobre nós mesmos. E o mundo, ele avalia as coisas por resultados imediatos. Deus trabalha pela formação de longo prazo. O mundo diz, está difícil, sai daí. Mas Deus diz, fique aí e amadurece. Então um valoriza a velocidade, o outro valoriza a profundidade. E aqui está a diferença. Quem não teme o Senhor julga o processo. Quem teme o Senhor aprende com o processo. Escolha ser formado e não apenas ser acelerado. Isso é muito interessante, né? Porque quando você está julgando o processo, é quando você faz a pergunta, né? Por que isso está acontecendo? Deixa eu ver se isso aqui está certo, deixa eu ver se isso aqui é assim mesmo, se as coisas tinham que estar dessa forma. Mas quando você entende o processo de Deus e as coisas que a gente passa, a gente fala, cara, tem um texto que diz, né, Jeremias, que fala, né, eu sei os planos que eu tenho para vocês, planos de prosperar, de fazer bem, planos de dar um futuro para vocês. E aí, de repente, a gente chega num momento que Deus nos coloca no seu plano e você aceita, você vai caminhando, vai dando passos e de repente chega em momentos que são extremamente difíceis, desagradáveis, que você não esperava. E você fala, Deus, mas meus planos não eram de prosperidade, os planos não eram de bondade, os planos não eram de me dar um futuro, eu vou morrer aqui. Mas Deus está falando justamente, eu tenho um plano para você, mas você precisa ter confiança. Você precisa ter mais coragem. Você precisa ter mais fé. E você não tem. Você acha que tem. Porque você acha que fé é ir na igreja. Você acha que fé é seguir a agenda da igreja. Você acha que fé é assistir pregação no YouTube só. Mas fé é muito mais que isso. Fé é a certeza daquilo que nós não podemos ver, como diz em Hebreus 11. Eu não estou vendo nada, mas eu tenho fé que Deus vai fazer alguma coisa. Eu posso estar quase morrendo, mas eu tenho fé de que Deus vai intervir. Então, nós tomamos esse choque de realidade e Deus muda a nossa perspectiva para que a gente comece a entender, cara, está acontecendo alguma coisa? Eu acho que Deus está querendo me ensinar. Não só tirar algo de mim, mas às vezes colocar algo em mim que eu ainda não tenha, talvez tirar alguma coisa que me atrapalha, talvez me acrescentar o que eu não consiga, talvez adicionar pessoas à minha vida, talvez tirar pessoas da minha vida, talvez me colocar em novos ambientes, me tirar de ambientes que eu estava, que não estavam fazendo bem para mim. Existem muitas formas que Deus trabalha em nós, então olhar dessa forma muda a sua perspectiva. E por último, eu quero falar para você que nem toda porta fechada ela é uma rejeição. Nem toda espera é atraso e nem toda correção é uma punição. Às vezes Deus está construindo algo em você que ainda não existe.
Porque Deus ele não trabalha apenas no destino que nós vamos, mas Ele trabalha na pessoa que vai chegar naquele destino. E quem teme o Senhor aprende a confiar nisso, mesmo sem entender tudo. E você pode ter certeza que a mão de Deus está presente nos caminhos que você ainda nem compreende. E a gente encerrando essa série, né, encerrando esses vídeos, e a gente encerra dessa forma, né, de mudar a nossa perspectiva, e o que eu quero deixar de recado para você, de uma mensagem do Senhor, é que você comece a olhar para a sua vida com uma nova perspectiva, mas que essa nova perspectiva seja a partir do temor, seja a partir da intimidade, seja a partir da fé, para que você confie mais, para que você entenda que por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que tudo esteja parecendo um caos, lembre-se que toda ordem, né, as coisas ficarem organizadas, elas vêm a partir de um caos. Você não organiza o que está organizado, você organiza o que está bagunçado. E às vezes você só arruma, né? Eu arrumei esse quarto hoje junto com a minha esposa aqui. Às vezes você só encontra coisas e joga coisas fora depois que você cria um caos. Porque você bagunça tudo, descobre que tinha um monte de coisa que dá para jogar fora, tinha sujeira em algum lugar que precisava ser limpo. E depois você reorganiza tudo. E agora o quarto voltou a ser basicamente a mesma coisa. Mas está mais limpo, tem algumas coisas que foram retiradas, foram algumas coisas que foram colocadas. Algumas coisas mudaram de lugar, uma foi para cá, outra foi para lá. E isso é o que Deus faz na nossa vida. Às vezes o caos de Deus é justamente para tirar coisas, colocar coisas e organizar a nossa vida. Então Deus nos coloca de volta na ordem. E isso você precisa ter temor para acreditar. Que Deus abençoe você. A gente se vê no próximo vídeo, nas próximas séries. Entra nos links, nos e-books que tem aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo.